Próxima força, tração. A tração é o seguinte, é uma força que ocorre em cabos. Ela ocorre em cabos e fios. Ela é... Uma coisa importante assim, quando você fala atrito, normal, tração, é tudo força, certo? Porém, quando a gente falar, dá o nome tração, eu estou querendo dizer que é algo equivalente a normal, equivalente ao atrito que seja, só que ocorrendo no fio. A normal é uma força de contato. Força de atrito, ela se opõe ao movimento, é a tração. Ocorre, por exemplo, em fios. A gente pode pensar numa situação assim, olha, isso aqui que eu estou desenhando é o teto. Nesse teto existe um lustre pendurado. Vou desenhar um lustre aqui, esférico. Então, aqui é meu lustre, que tem massa M. E esse aqui em cima é o fio que segura esse lustre. Se eu for analisar as forças que atuam no lustre, então olha aqui, ó, forças no lustre. O que é que nós temos? Ó, vou desenhar o lustre mais aqui para baixo. Eu vou ter a força, ele tem massa, certo? Então isso quer dizer que tem uma força peso vertical para baixo. Mas por que ele não cai? Porque tem um fio segurando. Então existe uma força puxando ele para cima aqui. Para ele não cair, tem uma força puxando ele para cima. Essa força que puxa ele para cima a gente chama de tração. Se por acaso você botar um objeto de 100 quilos num fio que só aguenta 50, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar. Isso quer dizer que o fio que você vai colocar para suportar uma carga, ele tem que ser dimensionado para aguentar no mínimo aquela carga ali. Ou seja, se a sua massa ou o seu peso for de 1000 newtons, seu peso é de 1000 newtons. Isso quer dizer que você tem que botar um fio que aguente pelo menos 1000 newtons. É claro que você não vai botar um fio para 1000 newtons que vai ter problema. Você vai botar um fio com, sei lá, 20% a mais, né? Mas aí vocês vão aprender isso depois quando chegar em dimensionamento de estruturas e tal. Mas no fundo deu 1000 newtons para baixo aqui, que pesava esse seu lustre, então o fio não pode ser qualquer um. Você não pode pegar uma linha de pesca fininha que não vai aguentar. Você tem que botar aqui um fio correspondente que vai aguentar isso. Vamos pegar um outro exemplo ainda de objeto suspenso. Então, por exemplo, tem aqui o teto. Agora eu vou colocar o objeto preso aqui, olha. Deixa eu melhorar esse terceiro fio. Ele está preso por 3 fios. Aqui está um lustre, por exemplo, preso no teto com esses 3 fios. Então é lustre, fio 1, fio 2, fio 3 e aqui o lustre. Eu vou escrever fio aqui, porque senão depois a pessoa fica achando que é força, né? E eu não quero ficar misturando as coisas. Então, fio 1, fio 2 e fio 3. Maravilha. Como que eu analiso uma situação dessa? Eu tenho que analisar 2 pontos. Um é esse corpo e o outro aqui é o nó. Então, essa bolinha aqui eu vou chamar de nó. Quando eu for analisar força no lustre, porque quando eu for dimensionar algo para pendurar, por exemplo, numa casa, eu preciso saber a força nos 3 fios, para comprar o fio de acordo, né? Para nem gastar dinheiro demais comprando algo desnecessário e nem gastar de menos e arrebentar. Então, para isso, eu vou pegar aqui meu lustre. Quais são as forças que atuam nesse lustre? É igual o caso de cima. Peso para baixo. E ele não cai por quê? Porque tem um fio segurando nele. Então,
Primeira coisa que você olha, eu sempre analiso os corpos separados. Opa, estou analisando esse cara. Que força que está atuando nele? É só o peso e ele está preso só por um fio. Esse cara aqui, ó, ele só sabe de um fio que está nele. Então acabou ali. Agora vamos pegar o nó. Então força no nó. Quando eu olho para esse nó, agora vou desenhar ele aqui, tá o nó aqui, e vamos ver as forças que estão atuando nele. Olha, primeira força, tem uma força aqui que está puxando ele para baixo. Quem é que puxa ele para baixo aqui? Você pode pensar que é esse corpo, beleza, mas no final das contas quem está puxando ele é o fio 3 que está ali. Então ali, olha, tem o fio 3 puxando ele para baixo. Então vou botar aqui, olha, essa aqui é a minha tração 3, que puxava o lustre para cima, mas a mesma tração 3 é quem puxa aquele nó para baixo, porque é o mesmo fio. Você está no mesmo fio, é a mesma força que está atuando. Depois eu tenho, puxando aqui, olha, para a esquerda, em ângulo. Quem que está puxando esse camarada ali para cima? É o fio 1. Então aqui eu vou dizer que é a tração 1. Tem que prestar atenção que é, o nó está puxando todo o sistema aqui para baixo. Para ele não cair, ele tem que ser o quê? Puxado para cima. Daí vem então essa tração 1. O 2, a mesma coisa. O 2, esse fio está sendo esticado para baixo. Então, para não arrebentar, ele tem que fazer a força no nó para onde? Faz a força no nó para o outro lado. E aqui estão todas elas. Então, se tem fio, se tem cabo, e você vai analisar aquele sistema, a força se chama tração.